Shavuot, estamos chegando hoje nas últimas alahot desse nosso Siman, capítulo 42, alahot ligadas à refeição. Fala que Tzur Shanuch na 20ª alahá, alahá kaf. Im ochlim bachabura ve'asu tzat mehem al dat shachzeru lechan. Se tinha um grupo de pessoas sentadas comendo, eles fizeram lá juntos a brachá de Amotzi, todos estavam comendo juntos, e consequentemente, por estarem em um grupo de pelo menos 3 pessoas, eles têm a obrigação de fazer zimun no fim da seudá, antes do Birkat Hamazon. Mais pra frente a gente vai aprender alahot ligadas a isso. Mas se estava um grupo de pessoas comendo e algumas dessas pessoas saíram por algum motivo, como a gente viu na alahá anterior, o ideal é que a pessoa não saia, o ideal é que a pessoa sente para fazer a brachá de Amotzi e do começo ao fim da seudá ele fique lá sentado. Caso tenha necessidade de sair para ir até o banheiro, ir até a cozinha, ir até algum lugar, se a pessoa volta logo não tem problema, a gente viu, mas o ideal é que realmente a pessoa comece e termine a seudá já no mesmo lugar. Porém, se tinha um grupo de pessoas sentado comendo e algumas dessas pessoas saíram, כיוון שנשאר אפילו רק אחד מהם כאן במקומו, לא נתבטלה הקביעות, וכשחוזרים לקביעותם חוזרים ולא אב זה היסק. Se ficar pelo menos uma pessoa, então tinha um grupo de 10 pessoas, alguns deles saíram, o ideal de novo é não sair, mas se alguns saíram e voltaram depois, já que parte do grupo se manteve lá, então é como se todo o grupo tivesse ficado lá e eles continuam com a mesma situação que eles estavam anteriormente. A brachá de Amotzi continua de pé, a obrigação de fazer zimun continua de pé. Então, mesmo que temporariamente parte deles saíram, isso daqui não é considerado uma interrupção na seudá que eles estavam fazendo. Eles podem continuar a seudá normalmente, sem fazer novamente a brachá de Amotzi, e podendo fazer zimun, mesmo que parte deles saíram e voltaram. Alachá kaf alef, im beshat birkat Amotzi, הייתה דתו ללכת אחר כך לבית אחר לגמור שם סעודתו ולברך שם ברכת המזון, נוהגים להתיר. O que acontece com alguém que ele pretende começar a seudar em uma casa e terminar em outra? Ele quer fazer a brachá de Amotzi na casa dele e continuar a terminar a seudar na casa de um amigo. Então, como a gente viu já nas aulas anteriores, comentamos isso, fala que Tzur Shanuch, que a pessoa ele deve, na hora que ele está fazendo a brachá de Amotzi, pensar que a seudá dele, a refeição que ele vai fazer está começando aqui e vai terminar em outro lugar. O ideal é que a pessoa faça a Amotzi numa casa, Birkat Hamazon, quando chegar na outra, começa uma seudá nova. Se quiser fazer Netilat Yadayim, brachá de Amotzi de novo, pode fazer de novo. Não tem problema, não é considerado que a pessoa está fazendo uma brachá em vão, uma brachá desnecessária, porque ele fez uma seudá na casa dele e uma seudá na casa do amigo. Porém, caso a pessoa, de qualquer forma, não queira fazer duas seudot, ele quer começar a seudar aqui e terminar na casa de outra pessoa, é possível fazer isso também dessa forma, que na hora que a pessoa faz a brachá de Amotzi, ele tem em mente exatamente aonde ele vai continuar a seudar e terminar, assim ele faz a brachá de Amotzi na casa dele e a brachá de Birkat Hamazon no lugar onde ele chegar. וצריך להיזהר לאכול גם שם לכל הפחות כזית פת. Porém, fala que Tzur Shanuch, a pessoa que chegou nessa outra casa para continuar a seudá, ele deve comer pelo menos um kazait de pão. Kazait é a quantidade mínima sobre as quais se faz Birkat Hamazon. Ele deve comer pelo menos um kazait de pão, a quantidade de 27 gramas, mais ou menos. A gente costuma comer kabeitzá, costuma comer um pouquinho, tem algumas discussões com relação a isso, mas que pelo menos ele coma um kazait no lugar onde ele está terminando a seudá dele. Porém, o Mishnah Berurah escreve que isso não é obrigatório. O Mishnah Berurah fala que já que de qualquer jeito essa comida que ele vai comer na casa do amigo é a continuação da seudá anterior dele, é a continuação da refeição que ele começou na casa dele, então mesmo que ele não coma uma quantidade de kazait, não tem problema. Então, o Tzur Shanuch escreve que na segunda casa deve-se comer kazait, mas o Mishnah Berurah traz em nome de muitos poskim que já que é a continuação da seudá anterior, então tudo que ele comeu na casa dele é considerado, é válido também, mesmo no lugar novo onde ele se encontra, então não tem necessidade de comer um kazait. Vem lá só que mitzvah. E não deve fazer isso somente se é uma seudat mitzvah, que você precisa realmente estar na casa de outra pessoa e continuar a seudar lá. Mas o ideal, como a gente tem visto, é que a pessoa comece a seudar e termine no mesmo lugar. הלכה כ"ב, המתפלל בתוך הסעודה, כשחוזר לאכול אין צריך לברך עוד המוציא. Alguém que estava no meio da seudá, ele saiu para fazer tefilá, ou mesmo dentro de casa ele fez alguma tefilá, não precisa fazer novamente a brachá de Amotzi. Geralmente quando a pessoa
tira da cabeça dele a refeição, ele acaba uma seudá, ele acaba a refeição dele, se ele quiser comer de novo, ele teria que fazer uma brachá de novo, mas nesse caso, como ele está no meio da seudá, mesmo que ele parou para fazer tefilá, ele não precisa fazer novamente a brachá de motzi. Assim também, se no meio da seudá ele adormeceu um pouquinho, deitou e adormeceu um pouquinho, abaixou a cabeça, já que ele ainda está dentro da seudá, foi uma adormecida assim curta, não muito longa, também não é uma interrupção, e a brachá de motzi continua válida. וכן אם הפסיק בשעת דברי רשות, כגון שצריך להתקרב וכיוצא בזה, מכל מקום בכל אלו באי נטילת ידיים מחדש, משום דאב היסח הדעת. אלא אם כן שמר ידיו, אך לא יברך על נטילה, משום דהיסח הדעת, אין מברכים על נטילה. Ou se, por exemplo, ele parou para ir no banheiro, ou ele parou para conversar com alguém, resolver algum problema que tinha que resolver, que fosse fora da seudá, em todos esses casos a brachá de motzi continua válida, eles não são considerados interrupção. Não é que a pessoa realmente terminou a seudá dele, foi para algum lugar a 15, 20 minutos de distância, resolveu problemas lá, realmente estava dentro da seudá, ele fez uma pequena pausa, uma pausa curta, não é considerado hiseach hadat, não é considerado uma interrupção, e não é necessário fazer a brachá de motzi novamente. Somente com relação a netilat yadayim, já que nessas situações, quando a pessoa, por exemplo, foi rezar ou foi resolver algum probleminha e voltar, já que nesse momento ele possivelmente pode ter encostado no sapato, pode ter encostado a cabeça, pode ter encostado em alguma parte do corpo que geralmente fica coberta, ele não estava prestando atenção nas mãos porque ele estava ocupado com outras coisas, então ele deve fazer novamente netilat yadayim, porém sem brachá, não precisa fazer novamente brachá. הלכה כ"ג, משגמר סעודתו ונתן דעתו לברך ברכת המזון, אם חוזר ויוצא לאכול או לשתות, יש בזה הרבה חילוקי דינים לעניין ברכות, על כן יש למנוע מזה. אלא מיד כשנתן דעתו לברך ברכת המזון, יברך ברכת המזון. Quando é chamado o fim da seudá? Quando é chamado o momento em que a pessoa terminou a seudá dele e caso ele irá comer de novo, ele precisa fazer Birkat Hamazon. Então traz aqui o Kitzur Shulchan Aruch, baseado nas alachot que aparecem no Shulchan Aruch, no Siman Kuf Tet, que depende, tem muitos Hilukei Dinim, tem muitas discussões com relação a isso. Então, por exemplo, se a pessoa fez Mai Macharonim, no fim da seudá trazem Mai Macharonim para limpar as mãos. Se a pessoa fez Mai Macharonim, acabou, a seudá dele está terminada. Então, se ele quiser comer de novo, ele tem que fazer brachá novamente. Mai Macharonim é uma coisa que com certeza termina a seudá. Se tiraram a mesa, ou se, por exemplo, ele falou, pessoal, vamos fazer Birkat Hamazon. São tipos de coisas que demonstram que ele terminou de fazer a seudá. Então, fala que que temos aqui algumas discussões, o que sim é considerado, o que não é considerado, por isso deve se evitar. No momento em que a pessoa decide que ele não vai mais comer, seja que ele fala, pessoal, vamos fazer Birkat Hamazon, ou ele faz Mai Macharonim, ele deve parar de comer e não voltar a comer. Então, se a pessoa chegou numa situação em que ele está satisfeito, ele quer levantar da mesa, e ele chamou o pessoal e começou a distribuir Birkonim para Birkat Hamazon, ou trouxe Mai Macharonim para a mesa. Nessas situações, já que ele demonstrou que ele não pretende mais comer, o ideal é que não se coma mais, que se faça Birkat Hamazon, e se quiser comer mais alguma coisa depois, faz brachá de novo e come. Mas pelo menos essa seudá, essa brachá de motzi deve ser terminada com o Birkat Hamazon.